Vamos falar de gente chique, né? Pois uma atriz premiada que nunca mediu esforços em busca da realização profissional. Assim, a Marcélia Cartacho, paraibana arretada. Ela que é sucesso absoluto atuando, dirigindo, seja nas telas ou nos palcos. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Muito bem-vinda ao Panorama. É uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Bom, e Marcélia Cartacho é paraibana de Cajazeiras, para quem não sabe. E numa época onde a dramaturgia ainda era envolvida em preconceitos, intensificados inclusive quando se mora em uma cidadezinha lá do sertão da Paraíba, ela decidiu ser atriz. Como é que foi isso? Você sempre desejou atuar, interpretar, Marcélia? Eu comecei de criança, né? Comecei na rua, depois fui para o quintal, depois a gente sentiu necessidade de ir para os auditórios do colégio, né? Porque eu morava na rua Higino Rolim, lá em Cajazeiras, e na minha rua tinham muita criança. Né? A gente costumava dizer que tinha de vendedor de picolé a prostituta na nossa rua, né? E tinha muita criança. Então a gente começou a brincar de teatrinho, né? E depois foi crescendo, né? Essa brincadeira, né? E Luiz Carlos depois pintou na nossa vida. Luiz Carlos Vasconcelos, da Escola Piolim. Pintou na nossa vida, né, numa época assim, muito bacana em Cajazeiras, que tinha a universidade, tinha as festas universitárias, onde a cultura era promovida, em todos os sentidos. Né? O teatro em Cajazeiras já teve 3 cinemas. Né? Então partiu da brincadeira. E a partir da brincadeira a gente começou a viajar os pequenos centros, né, ao redor de Cajazeiras. Depois ampliou isso e um dia a gente recebeu um convite, né, para participar de um projeto que chamava Mambembão. Na época o teatro era, né, o grande lance que a cultura tinha. Inclusive, através desse projeto, você fez excursões em todo o Brasil. Todo o Brasil, com uma peça Beiço de Estrada, de Eliezer Filho. E foi aí que Suzana Amaral me convidou para fazer o meu primeiro filme. Você foi descoberta pela cineasta. A Hora da Estrela, né, quando apareceu o meu primeiro maior personagem. Né. Mas logo no início, Marcélia, antes da gente ir para essa parte de sucesso reconhecido absoluto, a gente soube que sua mãe não queria que você atuasse. Talvez isso devesse às suas fugidas com os amigos para atuar. Isso era verdade. A minha mãe, ela criou a gente muito presa. Lá em casa são 5 irmãos. Né, ela era costureira e prendia muito a gente. Só você de mulher, não? Não, lá em casa são 5. São 2 homens e 3 mulheres. E quando foi que ela mudou de ideia? Ela nunca mudou de ideia, só mudou de ideia depois que ela não conseguiu mais me controlar. Né? E aí, quando criança, eu apanhava muito, porque eu fugia de casa, ela era costureira. E você fugia para encenar Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? Sim, uma peça fugia para brincar com os meninos na rua. Né? E ela não gostava. As filhas de Maria Lira, as filhas de Raulmita, que eram os pais de Eliés, os pais de Soia Lira, né? E ela, não quero você andando com essas meninas. Aí eu apanhava toda noite eu dormia. E nessa investigação do seu passado, Marcélia, a gente soube até que você gostava de dublar frenéticas. Isso, então era muito revolucionário para sua mãe, né? Cá entre nós. E a gente roubava as coisas de dentro de casa, uma toalha de mesa, uma cadeira, tudo. Aí quando elas iam ver, procurar as coisas, estava lá no palco. E ela subia no palco, estava, isso aqui não, isso aqui, né, é coisa rara, foi um presente. Né? E a gente não dava valor a essas coisas. É tanto que na minha casa, a minha mãe costurava, ela vivia da máquina, né? E sustentava 5 filhos. Sendo e os costureira. meus irmãos, eles eram tão capetinhas, sabe, que armou uma rede do ofício dela, que era a máquina, né? A uma prateleira onde ela tinha ganhado assim, todos os presentes de casamento dela, que ela guardava ali como se fosse uma joia, sabe? Aí um belo dia, meus irmãos destruíram tudo. Nossa, ela ficou muito passada. Lógico, isso, né? Muito triste. Mas aí as coisas foram passando, foram se superando. Mas hoje ela nem se sente orgulhosa, pelo menos, ela porque você... sente. Hoje eu já botei ela nos meus trabalhos. Ela já aceita mais. Eu filmei Bananeira e botei o casal, com meu pai e minha mãe. Eles têm 80, minha mãe tem 83, meu pai 84, sabe? E aí eu botei ele no meu projeto, porque eu ia fazer uma filha e eu precisava de uns pais mais velhos que tivessem referência comigo, né?
E foi muito gratificante, assim. A princípio foi difícil, né? Porque quando a gente bota os nossos pais, a nossa família na roda, a gente se sente muito responsável, né? É verdade. E aí a gente não sabe como as coisas vão se dar. Mas deu tudo incrível, certo. deu tudo e logo certo. de cara, com A Hora da Estrela, foi seu primeiro filme? Foi meu primeiro filme. Logo no primeiro filme, A Hora da Estrela, um filme baseado no livro de Clarice Lispector, você conseguiu ser reconhecida, teve várias premiações e nas filmagens dele você já esperava por todo esse sucesso? Você ganhou até o Não, Urso. porque foi tudo assim muito difícil, as coisas realmente foram acontecendo tudo muito por acaso. O Urso de Prata no Festival de Berlim, então, foi um susto para Foi você, um deve ter susto sido. muito grande, porque quando eu fui para Berlim, eu já não tinha condição de ir, entendeu? Aí fui com uma passagem que foi a Embrafilme que deu, depois um dinheiro que uma outra pessoa patrocinou, depois Rose Campo, que é uma grande atriz, né, de São Paulo, na época o teatro que era o grande lance em São Paulo, né, a Rosi me botou na casa dela, me arrumou, fez minha mala, arranjou umas coisas emprestadas, botou uma bota de 7 léguas e me mandou ir para a Alemanha. Foi toda chique, com a Fui bota toda de 7 chique. léguas. E aí quando eu cheguei no segundo dia da Alemanha, né, o filme passou no segundo dia, concorrendo, mas aí eu também nem imaginava, porque o que estava acontecendo nesse dia foi uma coisa tão marcante para mim, porque na época ainda tinha um muro, né? Era. E aí eles achavam naquela que eu era... tensão. E eles achavam que eu era judia, pelo meu físico, meu jeito, né? E aí você sofreu preconceito. Aí eu apanhei lá. Literalmente? Literalmente. Quando eu fui pegar o ônibus, a Suzana dizia, vamos pegar o ônibus, porque aí a gente vai conhecendo a Alemanha, a gente vai, né, se entrosando, tudo. Aí quando eu entrei no ônibus junto com elas, né, aí entrou um cara de paletó com uns 55 anos por aí, e me socando, me dando porrada, me chutando. Né? E eu sem saber o que é, porque também eu não falava nada, né? Aí fiquei chorando, perguntei a Suzana, aí Suzana disse, não, é porque essa época de guerra aqui, tudo, essas pessoas... Guerra Fria. E essas pessoas têm esses traumas, e quando vê negro, japonês ou judeu principalmente, aí o negócio... Aí pronto, fiquei presa no estande, no estandinho onde passava todos os filmes, onde era a concentração do festival. E aí o cônsul assistiu e disse, olha, tudo que vocês precisarem. A primeira coisa que eu disse para ele, eu quero ficar até o último dia do festival, porque eu só ia ficar até 6 dias, né? Os outros 6 dias a gente tinha que bancar. Então foi algo ruim que veio na verdade, eu acredito na lei do retorno, exatamente, né? Quando você é uma pessoa boa e pratica coisas boas, tudo isso de bom retorna para você. Acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi isso mesmo, sabe? Foi uma coisa assim, eu tinha que sair gratificante daquele lugar, porque foi muito difícil, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu era tão ingênua, tão... Né, que eu embarcava nas coisas. Mas você chegou a ter esse tipo de preconceito no Brasil, por exemplo, quando você excursionou pelo país com aquela caravana que a gente conversou agora há pouco? Não, porque a gente... Não, na época... Como nordestina, né? Porque você foi em São Paulo. Mas foi muito difícil. A gente estava assim, éramos crianças e a gente estava assim, nas mãos de Luiz Carlos Vasconcelos. Ele, então, né, que produziu tudo. Né? Então, ele tinha muito cuidado com a gente. E não sentiu nenhum preconceito lá no Sudeste? Senti um pouco depois, né, na carreira. Eu senti assim, pelo fato de ser nordestina, pelo fato de eu ter esse físico. Né? As coisas não eram exatamente como eu imaginava. Né? Então, as coisas se limitaram um pouco para mim. Mas tudo deu certo nesse tempo? Não, mas tudo dá certo, a gente acaba encontrando. Você já fez mais de 12 novelas, cinema de montão. Esse projeto Mambembão, né, marcou sua vida e com certeza marcou também a história da dramaturgia brasileira. Estamos aqui essa noite para celebrar o aniversário da nossa divina Laurita. Palmas para ela! Bom, você começou nos palcos e agora retorna aos tablados, só que como diretora teatral, com a peça Meias Irmãs. Do que trata a história e como é que está sendo essa experiência, que é nova para você, Marcélia? Com certeza. Olha, essa história fala das circunstâncias da vida entre as duas irmãs, né? E da família, porque elas são meias irmãs de pai.
Então, a família, uma das irmãs, que se chama Lúcia, né, ela passou o tempo todo, ela perdeu a juventude dela, passou o tempo todo cuidando da família, cuidando do pai que é doente. E a outra foi brilhar, foi para os palcos na Espanha. Aí chega a hora né? das duas Aí chegou a hora do contas. encontro delas duas, que é entre o Natal e o Ano Novo, né? E aí vai acontecer todo o conflito entre elas. É uma história escrita por você ou não? Não, é uma história de um autor português que chama Nuno Milagre, né? E, inclusive, ele estava doido para vir, mas a gente... não deu certo, não deu né? certo, Que a gente pena. não pôde trazer, né? Mas ele quer muito levar a gente para lá, para Portugal, e a gente recebe que muitos bacana. e-mails, ele falando também que tem uma montagem bacana no Brasil, né, que a gente vai fazer tudo para poder trazer para cá. Né? Então a gente está com essa experiência, assim, e a direção, para mim, né, foi muito tranquila, pelo fato de eu me identificar, né, com a peça, porque essa peça conta a história dessa cantora que foi embora muito cedo, como eu, né? E quando ela volta, né, para a família, que retoma essas coisas, aí todas as cobranças, tudo que ela, né, só pensava nela, imaginou as coisas só para ela, e a família... Né? Então vamos fazer o convite, acho que o pessoal de casa está morto de curiosidade de saber onde está sendo essa peça. Estreou ontem, inclusive. Isso. É sexta, sábado e domingo, onde? Sexta, sábado e domingo, às 8 horas, no Teatro Santa Rosa. Então amanhã, ainda tem amanhã. Hoje 8 da noite, São não é 3 isso? fins de semana, né, que a gente vai ficar com ela. 8 da noite. 8 da então noite. hoje ainda dá tempo, 8 da noite, no Teatro Santa Rosa. no Santa Rosa. Amanhã também, 8, e ainda tem um outro final de semana. Isso, então tá aí, não tem desculpa para perder essa peça, viu, gente? Então, Marcela, a gente agradece a sua presença, deseja sucesso nessa sua nova função e experiência. A gente, na verdade, é um desejo só por desejar, porque a gente sabe que vai ser um sucesso vindo de você. Tá. Então é isso, parabéns e muito obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Poxa, a gente que agradece. E a gente convida aí todos os nossos amigos, artistas, políticos, a gente quer compartilhar esse nosso trabalho com todos os paraibanos. Quem gosta de cultura é a dica desse final de semana. Imperdível.